Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Sábado, como vocês sabem, é aquele dia que a gente faz um vídeo sobre macroeconomia e é claro que nessa semana eu não poderia deixar de falar das taxas de juros, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E a gente sabe que, como eu tenho falado, o Brasil já está caminhando um pouco melhor porque já aumentou a taxa de juros antes. E os Estados Unidos, a Europa, enfim, o mundo desenvolvido é que está trazendo todas as incertezas para os mercados acionários. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos pegar um pouquinho da história também, falar sobre as metas da inflação, porque é importante o governo ter essas metas. O programa começou lá em 1999 e que tem ajudado o Brasil a trilhar aí um caminho muito bom, um caminho de queda da inflação ao longo desses períodos todos do Plano Real. Então a gente já começa depois da vinheta. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu queria aproveitar para fazer aquela chamada bem rápida para você que é amante de fundo imobiliário, que gosta muito disso. A gente lançou o nosso curso essa semana, inclusive a gente colocou um workshop completo aí com 6 aulas. Então, quem quiser saber mais sobre esse curso, clica aqui embaixo. Quem quiser renda mensal, clica aqui embaixo. Quem quiser conhecer estratégia para aumentar essa renda mensal, clica aqui embaixo. Até mesmo quem quiser valorização de ativo. Talvez você não entenda por que fundo imobiliário vai se valorizar nos próximos anos, mas você vai entender se você fizer o curso. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, vamos começar aqui e eu vou acabar puxando lá para trás, 1999. Tá? O Brasil ele criou o Plano Real e num primeiro momento ele criou um modelo muito parecido com o que a Argentina criou lá atrás também. E lembrando que na década de 90 a Argentina era considerada um país aqui dentro da América do Sul top, né? O Brasil queria ser igual a Argentina, era um pouco diferente ali naquela década de 90. Então, o Brasil ele criou aquela paridade cambial, tá? Então, um dólar valia mais ou menos R$ 1, o que logo o Brasil viu que ele gastaria todas as reservas se ele continuasse dessa forma. Então, ele criou um programa de zona de bandas cambiais, ou seja, a partir do momento em que vai passando o tempo, você vai subindo essa paridade e que vai contrabalançar com a diferença de inflação entre Estados Unidos e Brasil, e isso parecia que ia funcionar. Só que em 97 teve a quebra dos tigres asiáticos, 98 teve o calote russo, 99 a coisa esgarçou e o Brasil, o governo percebeu da pior forma possível que o mercado não é racional e em momentos que ele é emotivo e que ele traz pânico para o mercado, precisa de muito dinheiro para manter aquela estrutura de paridade cambial. Então, criou-se, até por vontade do FMI que estava emprestando dinheiro para o Brasil, o sistema de metas de inflação. Então o Brasil passou a ter metas de inflação, metas de economia de dinheiro, que é o tal do superávit primário, e a questão do câmbio flutuante. O câmbio passou a flutuar de acordo com o mercado. Então esse tripé macroeconômico fez com que o Brasil crescesse muito, e crescesse realmente bastante nesse período que vai de 1999 até ali 2012, 2013 mais ou menos. Tá? E aí a gente vai trazer aqui os dados do próprio Banco Central do Brasil, das resoluções CMN. Né? Então você vai ver que quando foi criado em 1999, criou-se a meta de inflação para os anos 99, 2000 e 2001, 8%, 6% e 4%. Aí em 2002 aqui, em 2000 criou a meta para 2002. E você vai ver que poucas vezes o Brasil não bateu a meta desde que a gente coloque aí o intervalo de confiança. Então você tinha aqui o intervalo de tolerância entre essas metas. E aí a gente vê aqui, ó, o Brasil não bateu aqui, ó, 7,67, era entre 2 e 6. Não bateu aqui 12,53 e não bateu aqui 9,30. Na verdade o 9,30 aqui ele bate, porque depois mudou-se a meta. Ou na verdade não, ele bate aqui o 7,60 porque mudou a meta de 2004. Mas quando a gente pega 2005, que aí a casa já está ajeitada,
a gente vê aqui, ó, Brasil bate a meta, 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 ó, tudo sempre bate a meta. E aí ele volta a não bater a meta depois de 10 anos seguidos em 2015. Só que logo depois ele já volta, bate a meta, bate a meta, bate a meta, bate a meta, bate a meta e passa a não bater de novo em 2021, muito fruto dessa alta da inflação que foi trazida pela Covid. Então, a grande pergunta é a seguinte, né? Por que é importante manter essa meta e qual é essa meta para os próximos anos? Então, para 2022, é líquido e certo que o Brasil não deve bater essa meta, tá? Porque é 3,50 com uma variação entre 2% e 5%. Tá? Era muito provável que ele não batesse. Agora até existe uma dúvida, mas mesmo assim eu acho quase impossível que o Brasil bata. Para o ano que vem, e que é a meta que o Banco Central ele busca, você já vê aqui que é uma meta que precisa variar entre 1,75 e 4,75. Quando a gente passar pro comunicado do Copom, a gente vai ver que a meta do próprio Copom já está dentro desse intervalo. Então, na minha visão, esse foi o grande motivo que fez o Copom parar de subir essas metas, essa taxa de juros. Mas por que é importante ter essas metas de inflação? E aqui tem uma explicação muito boa no Banco Central do Brasil, que é o seguinte, né? Como é que funciona esse regime de metas de inflação e qual o grande objetivo dele? O grande objetivo dele é um conjunto de procedimentos para garantir a estabilidade de preços no país. E aí depois ele explica por que isso acontece, né? Porque a partir da taxa Selic, o Copom e o Banco Central eles conseguem modificar questões de investimento e consumo dentro do Brasil, questão de crédito, né? Se a taxa for muito alta, normalmente você vai ter menos demanda por crédito nos bancos, então você vai ter menos investimento, menos dinheiro na mão das pessoas, menos consumo. Aqui tem a parte de câmbio, tem a parte de riqueza, então tudo isso acaba sendo movimentado com a taxa Selic. E isso tudo aqui acaba influenciando na inflação, né? Então, o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, 3 anos antes, ele define qual é a meta de inflação. Então, esse ano ele definiu a meta de 2025 em 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para manter a inflação sob controle, o Copom define a meta da taxa Selic, que são essas reuniões a cada 40, 45 dias que a gente vê. O BC realiza operações de mercado aberto, compra e venda de títulos públicos para influenciar a taxa Selic. Para a pessoa física entender isso aqui, a melhor forma é pensar no Tesouro Direto, embora o Tesouro Direto seja um pouco mais de 1% da dívida pública. E a taxa Selic, por meio de diversos canais na economia, afeta a inflação. E a meta confere maior segurança sobre os rumos da política monetária, mostrando para a sociedade de forma transparente o compromisso do BC com a estabilidade de preços. Esse tipo de política é um tipo de política que é ortodoxo, é um tipo de política que está dentro das melhores práticas macroeconômicas, e eu vou aproveitar para puxar lá nos Estados Unidos agora o que aconteceu no statement do Federal Reserve. No mesmo dia teve reunião do Banco Central do Brasil e do FONC, né? É como se fosse o Copom dos Estados Unidos, tá? Do Federal Reserve. Então, aqui eles mostram o statement, que no caso é o comunicado lá do FONC. Então, eles mostram aqui, indicadores recentes mostram ainda um crescimento modesto no gasto e na produção, tá? O ganho de profissões aqui, né? A questão do emprego ainda está robusta nos meses mais recentes, e o desemprego, a taxa de desemprego ainda permanece baixa. A inflação permanece elevada e ainda tem os riscos da cadeia de suprimento. Eles ainda chegam a falar um parágrafo sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, que fala que traz muita atenção para a questão de inflação, e depois fala aqui que o comitê acabou resolvendo subir a taxa para entre 3 e 3,25, né, que é 3,25%. E esse target range seria apropriado nesse momento.
E ele ainda fala aqui que o comitê do FONC está muito comprometido, tá, em retornar a inflação para o objetivo de 2% ao ano, principalmente o core, né, que é o núcleo da inflação lá nos Estados Unidos, que é muito utilizado. Então, eles falam que eles vão olhar muito com essa questão da inflação e, se necessário, vai subir mais a taxa de juros. Então, a gente tem um mercado americano que está pensando em subir a taxa de juros para que possa fazer essa expectativa de inflação, que hoje está em 8 ponto alguma coisa lá nos Estados Unidos, caia para 2%. Enquanto isso, a gente tem no Brasil inflação que já vem em queda, tá? E aí o Copom, que já aumentou a taxa de juros, mantendo a taxa em 13,75% ao ano. Por quê? Porque a expectativa de inflação para 2022, 2023 e 2024, apurada pela pesquisa Focus, está em 6, 5 e 3,5%. Quando a gente lembra lá das metas de inflação, o Brasil ainda estaria fora da meta em 2022 e 2023, mas já estaria dentro da meta em 2024. Só que esse é a expectativa de inflação do Boletim Focus. As projeções de inflação do Copom, tá? Porque eles consideram uma bandeira tarifária verde em dezembro de 2022 e amarela em 2023, e isso modificou. E por que modificou? Porque o nível dos reservatórios está muito alto em 2022, então provavelmente não deve ter a bandeira amarela que eles esperavam. As projeções de inflação do Copom já caem para 5,8% em 2022, 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Ora bolas, se a gente tem uma inflação em 2024 que já está abaixo da meta de 3, que foi a meta colocada lá pelo CMN. E se a gente tem 4,6 em 2023, que está entre 1,75, né, e 4,75, ela também estaria dentro do teto da meta. Por quê? Porque as projeções elas não caem drasticamente, elas vão caindo aos poucos. Então a gente já vê que já está havendo uma volta da inflação. E isso tudo, né? Algumas pessoas vão falar assim: ah, Daniel, mas é porque o preço do combustível da energia elétrica caiu muito. No ano que vem vai voltar, a inflação vai disparar. Né? E eles já colocam aqui, né? As projeções para a inflação de preços administrados são de menos 4% para 2022, por isso que baixou bem, e 9,3% para 2023. Então esse 4,6% do Copom já é imaginando um aumento de 9,3% para 2023, que já volta muita coisa. Tá? Então tomem cuidado com essas coisas que a gente lê no jornal por aí, tá? Porque eu busco aqui informação direto do Banco Central, do Federal Reserve, etc. Então, assim, não é que o Brasil já tenha passado pelo problema, como eu falei na semana passada, na retrasada, na outra, há 5 semanas eu venho falando só de como o Brasil está forte. Mas a grande questão o Brasil não vai ter um descolamento do exterior. Mas o Brasil, é muito provável que a gente veja agora nos Estados Unidos aquilo que o Brasil passou lá atrás, quando ele começou a subir a taxa de juros em março, e ele foi sentir ali de julho até novembro, mais ou menos, dezembro, que a bolsa caiu de 130 mil pontos para 100 mil pontos. E depois sentiu de novo agora esse ano que a bolsa chegou a 95 mil pontos. Então, a não ser que a gente tenha algo muito ruim no exterior, a gente já vai ver o Brasil e o mercado antecipando essa recuperação do Brasil, porque a taxa de juros já parou de cair. Né? E aí eu ainda peguei aqui para a gente dar uma olhada, né, o day after. Eu demorei para gravar esse vídeo de forma proposital. Então a gente vê aqui o S&P 500, ó, no dia depois caindo 0,84% a 3.758 pontos. Uma coisa que eu gosto muito de ver aqui é o seguinte: quando a gente pega 52 semanas aqui do S&P 500, você vê que ele variou entre 3.600 e 4.800. Quer dizer, o S&P 500 está muito mais próximo da mínima, porque ainda está no início desse aperto monetário nos Estados Unidos. Ainda tem muita água para rolar. A inflação esperada ainda está muito acima da meta de inflação dos Estados Unidos, que é 2%. Tá? E então esse é um ponto chave, por isso que os Estados Unidos está com muita pressão vendedora, está com muita gente falando coisas ruins de lá. E enquanto isso,
o Brasil a gente vê que ele já está mais próximo da máxima dos últimos 52 semanas, entre 95 mil e 121 mil pontos. Aqui, ó, 114 mil pontos. E no day after, né, no dia depois da reunião, subindo 1,91%. Como a gente fala, o mercado ele antecipa. Né? A pessoa que está esperando cair a taxa de juros, a inflação cair, não sei o quê, vai acabar comprando mais caro. Tá? Isso é fato. Tá? A pessoa que esperar lá nos Estados Unidos e etc., e esperar lá para abril, maio do ano que vem, vai acabar pegando a mesma situação daqui. Provavelmente já vai pegar um empinado para cima. Tá? Então é muito importante quando você investe em bolsa, você saber que você precisa ter aquele momento de acumulação, em que você vai pegar o período ruim e você sabe que vai cair, você vai continuar comprando desde que sejam boas empresas. Não adianta comprar as queimadoras de caixa. E aí a gente vai tendo essa alta. Uma outra forma da gente ver que o Brasil está mais na frente dos Estados Unidos, que é muito normal lá nos Estados Unidos, é a gente ver a amplitude ou a volatilidade. Tá? Eu não tenho a volatilidade em si, mas eu consigo ver a amplitude. O que é? É a diferença entre a máxima e a mínima de um ano. Então olha só a diferença entre a máxima e a mínima de um ano. Para facilitar aqui, eu vou pegar o maior e vou dividir pelo menor. Então a gente tem a divisão do maior pelo menor, deu 27,67% a mais. Né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, que ainda estão nessa dificuldade, né? Que ainda estão no aumento da taxa de juros, que ainda estão com a expectativa de inflação muito acima da meta deles, a gente já tem 32,49%. Historicamente, os Estados Unidos possuem uma volatilidade muito menor do que a do Brasil. Né? Óbvio, lá tem muito menos risco do que no Brasil. Hoje, o mercado está precificando o Brasil com uma volatilidade menor do que os Estados Unidos. Ou seja, como eu venho falando desde junho aqui para vocês, na hora que eu inverti o meu racional daquele bem pessimista do ano passado e início desse ano, para o super otimista agora, tá? Compre bolsa brasileira, ela está muito barata, eu tenho falado muito sobre isso nos meus relatórios, tá? E quando a gente fala bolsa brasileira, não precisa ser única e exclusivamente ações, tá? A gente pode estar falando também de renda fixa privada, debêntures privadas, a gente pode estar falando sim de fundos imobiliários, porque todos eles têm bom potencial de valorização. É claro que dentro da análise exclui-se se acontecer algum cisne negro, né? Supõe que exista outra pandemia, sei lá, supõe que exista um terremoto global que pegue o mundo inteiro, supõe que existe qualquer coisa assim louca, caiu um asteroide na Terra, né? Esse tipo de coisa a gente não consegue prever. Mas dentro da normalidade, tá? Bolsa brasileira é para cima, a economia daqui já está se recuperando, a dos Estados Unidos daqui a 8 meses vai estar surfando a mesma questão do Brasil, muito provavelmente. Então, gente, acho que é isso. Tá? É um vídeo que, se você olhar nas entrelinhas, é muito parecido com o que a gente vem falando nas últimas semanas. E lembrando que aqui, né, a gente está muito preocupado em ganhar dinheiro no mercado financeiro. E por isso que a gente faz essas análises também. Aproveitando para lembrar a vocês de seguir a gente nas redes sociais, @dica de hoje -7 lá no Instagram, e também para dar uma olhada nos nossos produtos aqui embaixo, porque a gente tem relatório de fundos imobiliários, de ações, ações para dividendos, internacional, criptomoedas, a parte de estruturação de carteira que acaba sendo importante, renda fixa, enfim. A gente tem analistas, né? São 7 analistas hoje aqui, mais de 30 pessoas trabalhando no Dica de Hoje, e para que você tenha informação de qualquer que seja a área que você queira investir no mercado financeiro. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.